Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui com mais uma viagem no tempo, dessa vez 1981, para falar sobre o slasher The Burning, que em português é chamado de A Vingança de Cropsey, também chamado de Chamas da Morte. Você consegue assisti-lo dublado no YouTube, só digitar. Então vamos começar com algumas curiosidades, tá? Em princípio, parece que é uma cópia de Sexta-feira 13, né? Porque é alguém matando pessoas em um acampamento de verão. Só que consta que este filme, o roteiro começou a ser trabalhado antes do Sexta-feira 13 ser lançado, tá? E na verdade esse Cropsey é uma lenda urbana que circulava lá em Staten Island, New Jersey, que tem várias versões, né? Que era um cara que morava no esgoto e que pegava crianças. Tem um documentário, se você digitar Cropsey, se você entender inglês sem legenda, se você digitar Cropsey, mas aí é Cropsey, Documentary, você vai achar um documentário, acho que de 2009, no YouTube, contando essa lenda urbana, tá? Eu acho que não tem legenda, né? Porque nunca vi falar aqui. Mas eles usaram esse cara, né? Essa lenda urbana para formar. É claro que esse filme está sempre ligado com Sexta-feira 13, até porque na versão, né, que a gente tem, em 1981, tem uma cena em que a história do Cropsey é contada, né, com todos os caras lá em volta da fogueira, que é bem estilo Sexta-feira 13, parte 2, porque 1981 é o ano em que estava saindo o Sexta-feira 13, parte 2. Aí vai uma curiosidade, outra. O Tom Savini, né, que é o responsável pelos efeitos especiais, a maquiagem do Sexta-feira 13 original, ele rejeitou fazer o Sexta-feira 13 parte 2 e acabou escolhendo fazer o The Burning, tá? Porque ele achava que era ridículo, né, colocarem um Jason adulto no Sexta-feira 13 parte 2. Uma outra curiosidade também é que a trilha sonora desse The Burning foi feita pelo Rick Wakeman, que era um roqueiro inglês respeitadíssimo. Rick Wakeman, em 2023, ainda vive, ainda produz tal, mas esse Rick Wakeman fora membro de uma banda de rock progressivo clássica que eu amo, que se chama Yes, e ele tinha álbuns grandes, né, de rock progressivo, tudo, não sei. Ele aceitou fazer o filme porque é um filme mais ou menos de grande estúdio. Na verdade, é um dos primeiros, se não o primeiro filme da Miramax, lá daqueles irmãos Weinstein, do Harvey Weinstein, aquele mesmo que assediou 250 mil atrizes. É a estreia do Harvey Weinstein, olha só, estreou num filme slasher, tá? E no elenco desse filme slasher, você vai ter gente que depois ficou famosa, Jason Alexander, um outro lá, Phil, não sei dos quantos, Fisher, sei lá, que até ganhou um Oscar, e a Holly Hunter, que depois ganharia Oscar, acho que em 93, 92, com o Piano, The Piano, se não me engano, um filme da Miramax, super cult, assim. A Holly Hunter tá aí, uma das assassinadas, ela nem fala nada, é um papel super ponta. Se eu conseguir achar a foto da Holly Hunter no The Burning, eu vou colocar como miniatura no vídeo, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é um slasher bastante querido entre fãs e entre críticos. Tem várias pessoas que dizem que dentro do limbo, mais ou menos, são os filmes slashers, esse aí é um dos melhores daquela safra. E ele não fez sucesso nenhum, justamente porque tinha uma enxurrada de slashers competindo em 1981, inclusive o Sexta-feira 13 parte 2, né? Mas assim, esse aí ele foi esquecido durante anos. Hoje em dia você tem versão Blu-ray, 4K, 25K, e o pessoal gosta bastante. Ele tem defeitos, mas ele tem alguns acertos, tá? É assim, ó, começa com uma pegadinha, na verdade, começa com uma coisa... Tem o Cropsey, que no filme é um tipo de um zelador de um desses acampamentos de verão, e daí só que ele é um pé no saco, né? Um porre, malvado, e aí os caras vão fazer uma pegadinha com ele, só que ele acaba pegando fogo, porque o Cropsey, ele dorme
né, ao lado de um negócio que tem gasolina, que é uma coisa que todo mundo faz, né? Tem um negócio que tem gasolina, e ele bebe pra caramba, então, aí ele pega fogo. Aí passam-se anos, né, e ele fica todo deformado. E então, aí, quando ele sai do hospital, esse filme não tem, assim, quem fez. A gente sabe que é o Cropsey, tanto é que a vingança de Cropsey, né? Sexta-feira 13, por exemplo, é um whodunit. Na primeira a gente não sabe quem é que comete os crimes. Nesse aí a gente já sabe, tá? Ele sai lá, aí ele mata uma prostituta só por matar mesmo, porque... E aí ele vai pro acampamento. E é assim, é uma história de vingança, só que na verdade ele está se vingando de gente que não fez nada para ele. Mas tudo bem, né? O Jason também faz isso. Aí, o que que acontece? Demora uns 30, 40 minutos para ter morte no filme. Então, não sei se é para muita gente, né? Eu acho meio saco. Só que as personagens, elas não são aquelas insuportáveis. A não ser o Glazer, né? Que é um cuzão, que você vai torcer para que ele morra depois. Mas não tem, assim, as personagens até que são razoavelmente engolíveis, tá? Só que demora. E aí, claro, né, você vai ter aquelas coisas de filme slasher. Você vai ter aquela personagem tomando banho gratuito, só para aparecer seio. A demographics, né, o público-alvo desses filmes slasher, geralmente éramos nós, meninos. E meninos jovens, né? Eu nem sou. Bom, eu nem 56 anos, a gente não é demográfico para mais nada. Naquela época já era assim também. Mas assim, para filmes de terror, geralmente o nicho, né? É jovens homens. Então aí tem que ter teta. Jovens homens estão com um hormônio, né, à flor da pele. Então tem 2 ou 3 tetas e bundas que aparecem no filme. E aí você vai ter lá pro final o Cropsey, que é muito bem feito. É o Tom Savini. É assim, a maquiagem está bem feita para 1981, tá? E em termos de mortes, tem 10 mortes no filme. Na verdade, 5 delas, metade acontece sim, de uma vez só, porque tem uma cena clássica nesse filme que morre assim um monte de gente. E claro, tem aquelas coisas, 5 de uma vez só. E tem aquelas coisas, né? O Cropsey fica escondido, você fica assim, é bem Sexta-feira 13 também tem essas coisas. O Cropsey fica escondido num lugar lá, e aí, assim, claro que as pessoas vão para aquele lugar, né? Que coisa mais de filme, de roteiro mesmo. E as mortes? Olha, gente, para 1981, elas são bastante bravas, elas são bastante. Ele mata e os gritos, assim. Provavelmente ele. A arma de. Não é tão criativo quanto o Jason, mas ele usa 2 tesouronas, né? De podar jardim. Ele corta aquelas pessoas, enfia aquelas pessoas no pescoço, em tudo quanto é lugar. São mortes bastante agressivas. Então tem gente que gosta desse filme por causa disso. Aí tem gente que fala que até que é melhor que Sexta-feira 13. Eu não acho, não. As mortes do Jason são bem mais variadas, né? E tem algumas coisas que, por exemplo, porque as regras dos slashers não estavam ainda cristalizadas, né? 1981. Você não tem uma Final Girl, na verdade, você tem Final Boys. Tá? Mas você já tem morte falsa, final falso, enfim, você vai ver que tem realmente parecências com Sexta-feira 13, tá? Os atores até que não estão tão ruins, porque você vê, Holly Hunter tava lá, Jason Alexander, eles ficaram, teve gente ali que ficou famosa em mais de uma área. Então, você não tem aquele nível tão medíocre de interpretação. O Tom Savini tá lá para dar uma certa dignidade para as mortes. Claro, você não vai comparar o gore e os tipos de morte de 2023 com o que eles tinham para fazer em 1981. Mas para 1981, os efeitos são bem legais e, como eu falei, bastante agressivos, tá? Nunca houve continuação, porque na verdade o filme ficou esquecido durante décadas. Eu só não entendo porque que quando teve aquela febre de fazer remakes, né, reboots, remakes, não sei das quantas, de filmes slasher, lá da primeira década e metade da segunda década deste milênio, por que que o The Burning não foi ressuscitado? Mas acho que o The Prowler também não foi, outros não foram, né? Na verdade, o The Burning ficou meio como uma coisa meio cult, assim, tá?
Resumindo, você tem que ter paciência, porque demora 30, tantos minutos, e aí depois é que você vai ter algumas mortes agressivas. Para quem não é muito fã dos subgêneros slasher, eu acho que compensa ver um vídeo no YouTube que traga as mortes, tá? Agora, quem é fã de slasher, fã dos anos 80, né? Os diálogos fazem referência a Esther Williams. Claro, né, gente? Eu não estou falando que é um grande filme, não. Mas, assim, dentro da lixeira que eram os slashers, né? Especialmente, nossa, naquele ano, em 81, Graduation Day, tudo quanto é data e coisa virou slasher, né? Um monte de porcaria, Sleepaway Camp, com aquela coisa trash, muito ruim mesmo. Isso aí consegue se botar a cabecinha para fora. Eu só acho que precisava ter mais morte. E eu acho que esse assassino, o Cropsey, ele não atingiu o status de Jason, de Freddy, de Michael Myers, porque falta um pouco de carisma. Ele é só um homem queimado, todo deformado. E você vai ver que o final também, do jeito que eles dão um jeito no Cropsey, ficaria muito difícil naquela época trazê-lo de volta, né? Se bem que eles fizeram isso várias vezes com o Jason, com o Mike, com o Fred, mas lembra, 1981, o filme não fez sucesso e ainda não estava cristalizado esse negócio de franquia, tá? Fica mais como uma curiosidade para fãs de slasher, caso você não conheça. E tá fácil de assistir no YouTube. Tchau!